Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à segunda parte de Fisiologia das Angiospermas. E nessa videoaula, então, nós vamos estudar como a seiva bruta, água e sais minerais sobem e como a seiva elaborada, produzida lá nas folhas, descem. Bora lá! Beleza, Ana, a planta absorveu água e sais minerais, agora ela precisa conduzir, né? Imagina uma figueira, assim, uma planta extremamente alta. Como será que a água que vai lá da raiz consegue vencer a gravidade e chegar lá na folha? Imagina o que essa seiva bruta, essa água e sais minerais, tem que vencer para chegar lá na folha, ok? Então, a condução da seiva do xilema é seiva bruta, mais uma vez, se você não sabe, já devia saber, né? Bom, água e sais minerais, e geralmente ocorre de baixo para cima. Por quê? Porque as águas e os sais minerais, vocês estão aqui no solo embaixo e precisa subir, tá? Aí eu fiz a pergunta, como será que a água e os sais minerais, a seiva bruta, consegue subir? Existem duas teorias que tentam explicar como a água consegue subir para as folhas. A primeira delas é a pressão positiva, chamada impulso da raiz, que diz que a água ela é empurrada da raiz para as folhas. E a segunda, e a mais aceita, ok, que já cai bastante em vestibular, é a teoria de Dickson, também chamada de teoria da coesão, tensão e adesão, que ela diz que a água é puxada. Então, alguém lá em cima puxa a água, enquanto a pressão positiva empurra a água de para baixo. Vamos ver a diferença dessas duas. Bom, então, a pressão positiva, né? A pressão positiva, ela acontece, só que ela não explica, por exemplo, o transporte de água em plantas de grande porte. A pressão positiva, ela consegue explicar o transporte de seiva bruta em plantas de pequeno porte, tá bom? Então, o que ela fala? Lembra que a gente acabou de ver, né? Então, vamos fazer um corte aqui na raiz, aqui é o solo. E aí, a gente viu que vai ter aqui o xilema aqui dentro, né? Ops. O xilema está aqui dentro, a água e o sal mineral que estão aqui tem que entrar. O sal geralmente entra por transporte ativo, via simplasto. Então, o que acontece? Lá dentro do xilema vai ter muito sal, ou seja, vai estar positivo. E eu falei para vocês no outro slide que a água vai procurar onde tem sal. Então, o que acontece? Como dentro do cilindro, do xilema, tem muito sal, deixa eu mudar de cor aqui, vou fazer o sal todo azul. Tem muito sal, o que acontece? Acontece que a água, ela vai entrando aonde que é sal. Como a água vai entrando, porque ela está em busca do sal, porque ela gosta muito do sal, vai ocorrer o empurramento. A água vai ser empurrada e a seiva vai ser empurrada pela própria água, pelos sais minerais, tá bom? Então, vamos lá. A diferença de concentração salina, por quê? Aqui dentro do cilindro vai estar muito concentrado e fora do cilindro menos concentrado. Então, força a entrada de água por osmose, porque a água vai vir com tudo em busca do sal, gerando uma pressão que faz a seiva subir nos vasos xilemáticos. Isso é a pressão positiva. Então, quem empurra a seiva? A própria água. E por que a água empurra? Porque o sal lá dentro do xilema está bastante concentrado, tá bom? Então, a pressão positiva, o impulso da raiz, diz que as raízes empurram a seiva bruta para cima, ok? E aqui é um experimento que comprova a existência desta pressão positiva. Você joga um mercúrio aqui, né? E aí você corta a planta. Na hora que você corta a planta e coloca essa estrutura, o mercúrio se desloca. Ou seja, realmente a água empurra o mercúrio, mostrando que existe essa pressão positiva. Bom, como eu já disse para vocês, eu já adiantei em que plantas isso vai acontecer. A primeira delas é que vai acontecer em plantas de pequeno porte. Lembro que essa teoria não explica a subida da seiva bruta em plantas de grande porte. A segunda condição é que o solo tem que estar rico em água.
Por quê? Porque tem que ter água suficiente para empurrar. Porque se não tiver água suficiente para empurrar, não vai acontecer a pressão positiva. E vai ter que ter uma umidade do ar elevada. Por que a umidade do ar tem que estar elevada? Por que tem que ter muito vapor de água? Porque, via de regra, tem pouca transpiração. Porque a transpiração só vai acontecer se tiver uma diferença de vapor de água. Se tiver muito úmido o ambiente, a transpiração pouco acontece. Quando eu tenho um solo rico em água, uma umidade rica em água, a planta pode perder água na sua forma líquida. Quando a planta perde água na sua forma líquida, eu chamo isso de gutação. Vamos ver. Então, o que é a gutação? A gutação, olha que bonitinho, são essas bolinhas aqui. Quando a planta perde água pelas folhas na sua forma líquida. Ela perde, olha, observe essa parte aqui de baixo. O que acontece? Existem poros. Esses poros são estômatos velhos. Lembra que o estômato abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha? Tem um momento que o estômato fica velho e ele não consegue mais fechar. Aí ele só fica aberto. Então, como ele só fica aberto, ele passa a ser chamado de hidatódio, tá? Então, hidatódios são estômatos que perderam a capacidade de abertura e fechamento e que localizam-se nas bordas das folhas, como no morangueiro. Né? E aí, então, como tem muita água e a água está empurrando e a água está empurrando, não tem para onde a planta perder água, porque não está transpirando, porque a umidade está alta, então a planta tem que perder água de alguma forma. Então, ela começa a extravasar a água por esses poros, isso é chamado de gutação ou sudação, tá bom? Toda planta faz esse fenômeno? Não, nem toda planta. E tem que ter certas condições. Então, vai só acontecer gutação ou sudação quando o solo tiver bastante água, quando a umidade do ar for grande, quando a transpiração for ausente, porque via de regra a planta vai perder água na forma de vapor. Aí quando depois a transpiração não está valendo, porque a umidade está alta, ela vai perder água na sua forma líquida e temperatura baixa. Essas são as condições para que ocorra a gutação ou sudação. Eu tirei a minha cara aqui para facilitar para vocês entenderem, tá bom? A teoria, então, de Dickson, de coesão, tensão e adesão, é a teoria que melhor explica a condução, como eu já tinha falado para vocês. Para vocês entenderem essa teoria, vocês só têm que lembrar que a água ela é uma molécula polar, né? O que significa isso? Então, nós temos o oxigênio, o hidrogênio e o hidrogênio. O oxigênio ele é negativo e os hidrogênios são positivos. Com isso, as moléculas de água acabam se atraindo, né? O negativo de uma molécula é atraído pelo positivo de outra molécula. Então, imagina a água subindo aqui na planta, tá? A primeira coisa que vai acontecer é que essas moléculas de água, elas se dão as mãos. O que é se dar a mão? É justamente essas ligações de hidrogênio que se estabelecem, pontes de hidrogênio, tá? Essas pontes de hidrogênio entre as moléculas da água fazem as moléculas se unirem, e isso eu chamo de coesão. Então, coesão é a interação entre as moléculas de água. E essas moléculas de água, observem nessa figura aqui, ó, elas vão se grudar na parede do xilema, porque a parede do xilema também tem polos. Então, quando as moléculas de água se interagem com as paredes do xilema, eu chamo isso de adesão. Então, coesão é a interação entre as moléculas de água. Adesão é a interação das moléculas de água com as paredes do xilema. Então, vejam, né, que as moléculas de água elas têm muita força. Força entre elas, coesão, e força que se estabelece entre elas e a parede do xilema. Tá, Ana, mas e aí? E até aí para elas subir? Uma vez que elas têm força, como que elas vão subir? Elas vão subir porque vai acontecer uma tensão aqui em cima. O que é essa tensão? A tensão é quando a planta vai perder água por transpiração.
A planta transpira. Quando a planta transpira, ela vai perder água. Quando ela perde água, o que vai ficar aqui dentro dessas células? Vai estar rico em sais minerais. Então, o interior das células lá na folha, por essa célula ter perdido água, a concentração de sal vai aumentar. Isso a gente chama de tensão. E aí, a planta, a água que está subindo aqui, lembra que a água ama sal, né? Então, a água, junto, por essa força que ela tem, ela vai subir em direção aonde tem muito sal. Ok? Essa é a teoria da coesão, tensão e adesão. Então, tensão. Por que é tensão? Porque a planta vai transpirar lá na folha. Ela transpirando, ela vai perder água. Perdendo água, ela vai aumentar as concentrações de sal e vai promover o puxão, vai puxar a água que está vindo aqui. E como que essa água não se descola uma da outra? Como essas águas se mantêm firmes, as moléculas? Elas se mantêm firmes por meio de duas coisas, por adesão e por coesão. Então, vamos aqui só revisar como que acontece, tá? A planta transpira na folha, aumentando a concentração de soluto. Soluto é sal, fazendo com que a folha absorva água por osmose, tá? Isso gera o quê? Uma tensão, ok? A água sobe por capilaridade por meio de adesão, que é a interação das moléculas de água com as paredes do xilema, e coesão por meio da interação das moléculas de água por ligações de hidrogênio. Com isso, as moléculas de água são puxadas, ok? Sob tensão, ficam muito coesas, ficam muito unidas, né? Vamos, gente, subindo, subindo, subindo. E essa subida só é permitida, só é possível, desculpa, graças à transpiração. Belezura? Para finalizar essa parte da aula, agora a gente vai ver como que a seiva elaborada desce, que é muito mais fácil descer do que subir, né? Então, aí é o transporte da seiva elaborada, né? Que é água e glicose. Essa água e glicose vai ser produzida nas folhas, né? E vão ter que descer até a raiz para alimentar a raiz, tá? Isso que a gente fala, essa condução da seiva de cima para baixo, a gente chama de translocação. E a teoria que explica são 3 nomes para a mesma coisa. Você pode achar nos livros teoria do fluxo em massa, teoria do fluxo por pressão ou teoria do fluxo osmótico, ok? E é algo muito simples, né? A seiva, a glicose vai estar concentrada lá em cima. E aí a gente aprendeu lá no primeiro ano que o soluto se move de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Eu vou mostrar um esqueminha para vocês entenderem. Então, vamos lá? Olha só. Transporte de sacarose, tá? Sacarose é o açúcar, ok? Aqui, ó, nós estamos na folha e a seiva elaborada tem que descer até a raiz, ok? Então, aqui na folha está sendo produzida bastante sacarose, ok? Aí a sacarose vai para o floema, beleza? Então, aqui vai estar bastante concentrado de sacarose, de soluto, né? Isso vai aumentar a pressão osmótica. O que é aumento da pressão osmótica? Vai querer entrar água. Olha a água saindo do xilema e indo para o floema. Sim. Então, a água vai aonde tem soluto. Lembre que a água é ávida por soluto, por sais, por sacarose e assim por diante. Então, a água vai estar doidinha para se ligar na sacarose. E aí, com isso, então eu tenho aqui no floema a água e a glicose e sacarose. A sacarose é uma molécula que tem glicose dentro dela, ok? E aí, isso ocorre, aumenta a pressão de turgescência. O que é isso? A pressão das células lá no floema. E aí, a gente fala que tem o fluxo, né? E esse origina-se o fluxo em direção aos consumidores. Quem que é o consumidor? A raiz, né? E aí, então, ocorre o depósito de sacarose aqui. E como a sacarose vai sendo depositada na forma de amido, né, nas raízes, a água, então, está baixando a concentração, os sais estão indo, na verdade, o soluto está indo embora, e aí, então, a água
ela retorna para o xilema e assim por diante, ok?